Essa história que nós vamos contar hoje no canal Teologia é uma história um pouco mais sombria, por assim dizer. Alguns teólogos cristãos que gostam dos puritanos não gostam muito de tocar nesse assunto, já que ele foi alvo de grande controvérsia durante muito tempo. E muitas pessoas têm um certo preconceito com relação aos puritanos exatamente por causa dessa história. Para entender melhor, nós vamos pensar na Nova Inglaterra do final do século XVII, um lugar de profunda religiosidade e medo do sobrenatural. A sociedade puritana, com suas rígidas normas religiosas e medo constante do pecado, criou um ambiente propício para uma grande paranoia. O movimento puritano era um movimento, e com o movimento, uma das características é que haviam muitas pessoas envolvidas, e algumas ligadas ao extremo legalismo e religiosidade baseada no medo. Isso foi uma das coisas que manchou a história do movimento em alguns lugares, e daí se deu o ambiente propício para a história que nós vamos contar hoje. Em Salem, esse medo culminou em uma série de acusações de bruxaria, iniciadas por um grupo de jovens que alegavam estar possuídas por forças malignas. As acusações rapidamente se espalharam, levando à prisão de dezenas de pessoas. Samuel Sewall, um respeitado membro da comunidade e devoto puritano, foi nomeado juiz para os julgamentos que se seguiram. Influenciado pelo fervor religioso e o desejo de purificar a comunidade de forças malignas, Sewall e seus colegas juízes condenaram 20 pessoas a perderem suas vidas. Em 1692, a pequena cidade de Salem, em Massachusetts, foi palco de um dos episódios mais sombrios da história americana, os julgamentos das bruxas de Salem. E os principais personagens dessa história, infelizmente, foram pessoas que se diziam puritanas, mas não puritanas da forma como nós conhecemos. Esse período marcado por histeria, medo e injustiça resultou na execução de 20 pessoas que foram acusadas inicialmente de bruxaria. Samuel Sewall foi um dos juízes que presidiram os julgamentos. No entanto, a história de Sewall não termina com os julgamentos. Com o passar do tempo, irmãos, à medida que a histeria diminuía, muitas pessoas começaram a questionar a justiça dos julgamentos. Sewall, atormentado pela culpa e convicção de que havia participado de uma grave injustiça, iniciou um processo de introspecção e arrependimento. Em 1697, durante um sermão em um dia de jejum e oração proclamado pelo governador, Sewall se levantou perante a congregação e leu um pedido público de desculpas, confessando sua culpa, implorando pelo perdão divino e dos homens. No texto, ele expressou profundamente arrependimento pelas decisões tomadas e pela dor causada. Esse ato de humildade e busca por redenção foi raro para a época e destacou a complexidade moral enfrentada pelos próprios puritanos. É necessário destacar, irmãos, que quando a gente fala desse caso específico, nós não podemos incluir o pensamento geral dos puritanos, pois esse caso específico que muitas pessoas usam para acusar os puritanos ou para dizer que ele não deve servir de exemplo para nós, esse caso foi um caso isolado, um caso de histeria, onde muitas pessoas foram envolvidas e tinham o nome de puritanos, mas muitas talvez não prescreviam os ideais dos puritanos, da literatura puritana. A literatura puritana foi responsável por mostrar e demonstrar a todos nós como aqueles homens realmente tinham ideais de busca de santidade, de busca por Deus e de busca por sinceridade religiosa. E com isso eles não eram coparticipantes dos atos que aconteceram em Salem. Apesar dessa justificativa, vemos que Sewall, ele pediu perdão pelos seus atos, ou seja, houve um reconhecimento posterior àquela atitude em Salem e à condenação. Claro que isso não traz aquelas pessoas que foram condenadas de volta, isso não faz com que esses atos sejam apagados da história, mas nos mostra como houve ali um conflito moral em tudo aquilo que aconteceu.
E Samuel Sewall não foi o único a reconhecer os erros cometidos durante os julgamentos de Salem. Em 1706, Anne Putnam, uma das principais acusadoras, também pediu desculpas públicas, afirmando que havia sido enganada pelo diabo. Ela implorou perdão às famílias das vítimas e admitiu seu papel crucial na tragédia. É importante lembrar, irmãos, que o próprio Estado, posteriormente, pediria desculpa, inclusive indenizaria os parentes das pessoas que foram condenadas naquela época. Os julgamentos de Salem deixaram uma marca na sociedade puritana. Embora os pedidos de desculpas e outros tenham sido passos importantes para a reconciliação, o episódio alimentou uma imagem negativa dos puritanos como fanáticos religiosos, juntando a isso a questão do legalismo. Esse estigma persistiu obscurecendo a realidade de que o ideal puritano buscava uma vida de piedade, justiça e comunidade. Os puritanos, no seu cerne, defendiam a educação, a justiça e a moralidade. O arrependimento de Sewall é uma prova de que muitos dentro da comunidade puritana estavam dispostos a confrontar os seus erros e a buscar um caminho de reconciliação e justiça, tanto que o próprio Sewall acabou sendo impelido ao arrependimento por causa da comunidade puritana que estava ao seu redor. Infelizmente, o legado do julgamento de Salem muitas das vezes ofuscou esses aspectos positivos dos puritanos e perpetuou um preconceito que não reflete completamente a essência do ideal puritano. É por isso que talvez você já tenha ouvido alguém falando mal dos puritanos, ou alguém dizendo que os puritanos não devem ser seguidos, ou não devem ser tidos como exemplo. E até posso concordar com isso em aspectos gerais. Quando nós olhamos para a história de cada indivíduo em si, nenhum indivíduo deve ser tido totalmente como exemplo. Na verdade, nós somos convidados a colher frutos bons dos movimentos que tiveram através da igreja, das pessoas que estão ao nosso redor, da nossa própria comunidade. Nós somos convidados a sempre olhar as coisas que nós podemos aprender de positivas. Quando nós colocamos o movimento puritano numa balança e analisamos todo o seu contexto, além de todas as suas obras teológicas, nós vemos que os puritanos têm muito mais aspectos positivos do que negativos. E daí nós podemos tirar que os puritanos não podem ser rejeitados por causa de um momento histórico apenas, um erro humano de algumas pessoas que se denominavam puritanas e que erraram e depois se arrependeram e posteriormente foram reconhecidas como culpadas. Esses aspectos históricos são muito legais para que nós possamos analisar, estudar, compreender. A história da igreja está cheia de pontos positivos e negativos e nós precisamos entender, corrigi-los, melhorá-los, aplicá-los em nossa vida, entendermos o que certo movimento, que certas pessoas erraram e trazer isso à tona, não escondê-los, ofuscá-los, mas reconhecê-los humildemente, se tornar cada dia mais uma igreja melhor, pessoas melhores. Nós podemos aprender com essa história específica dos puritanos que a histeria, a religiosidade, o legalismo, eles não nos podem levar ao ideal religioso, ao ideal de Cristo, mas nos afastam dele e confundem a sociedade que está ao nosso redor. Mas apenas os princípios bíblicos, apenas as doutrinas bíblicas, apenas o viver cristão é que pode nos levar realmente a mudar a sociedade que está à nossa volta, como aconteceu no período puritano. Eles viveram verdadeiramente a Bíblia e desejaram mudar a sociedade ao seu redor. Isso influenciou todo o povo da sua época. Deus abençoe vocês. Deixa nos comentários o que você acha dessa história. Se você já conhecia, se você não conhecia, deixa também no comentário o que você achou, o que você pensa. Os puritanos devem ou não ser exemplos, serem seguidos de alguma forma, seus ideais, seu pensamento. Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre isso e até o próximo vídeo.